Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra nesta terça-feira da terceira semana do Advento volta a um tema que é bastante recorrente neste tempo do Advento, que é o tema da capacidade da escuta, da abertura e da acolhida do diferente, e de maneira muito particular daquilo que vem de Deus. E hoje acrescento um elemento importante, que é, uma vez acolhido o que Deus nos apresenta, ser capaz de reconsiderar as nossas posturas e ser capaz de mudar coisas. A palavra reconsideração aparece 2 vezes na leitura do Evangelho e indica então algo importante: reconsiderar nossas posturas e ser capazes de propor e aceitar mudanças. O Evangelho de hoje continua situado naquele bloco dos capítulos 21 a 23 do Evangelho de São Mateus, que apresentam umas controvérsias de Jesus com as autoridades judaicas. Depois de apresentar 3 parábolas sobre a rejeição destas autoridades, o texto apresenta ataques das autoridades a Jesus e as respostas de Jesus a esses ataques. Isso é o conjunto dos capítulos 21 a 23 do Evangelho de São Mateus. A parábola que nós ouvimos hoje é a primeira parábola que abre então essas controvérsias. A parábola é a seguinte: Jesus dirige-se então às autoridades religiosas de Israel, os chefes dos sacerdotes e os anciãos, e lhes fala de 2 tipos de pessoas, Conta a parábola de um pai que interpela seus filhos a irem trabalhar em sua vinha. O primeiro filho diz, não quero, mas depois reconsidera a sua postura e vai. O segundo filho diz, eu irei, mas depois não vai. Jesus mesmo interpreta o texto no seu contexto imediato. Aqueles que não aceitam a proposta inicialmente, mas depois reconsideram a sua postura, são os pecadores, diz Jesus. E Jesus fala de 2 classes de pecadores públicos, as prostitutas e os publicanos. De pecadores públicos, as prostitutas e os publicanos. Aqueles que aceitam, acolhem inicialmente a postura, o convite, mas depois não vão, são as autoridades judaicas, que diante da pregação de João Batista deveriam reconsiderar as suas posturas de rejeição a Jesus e tomar um novo caminho. Mas eles não são capazes, porque estão assentados na segurança que lhes dá a prática da lei, uma segurança que faz com que eles vão ficando cada vez mais estagnados em suas posturas e esclerosados em suas posturas. Ou seja, uma postura de enrijecimento e de fechamento causada por uma segurança que lhes dá a prática da lei. E assim eles não se deixam interpelar pelo convite à conversão que é feito por João Batista e depois pelo próprio Jesus. Não se deixam interpelar pelo que lhes propõe o Espírito de Deus. Este texto, entretanto, pode ter um significado mais amplo, e no contexto mais amplo do significado de São Mateus, aqueles que recusam são o povo de Israel, que inicialmente responde afirmativamente ao chamado de Deus. Por exemplo, se a gente toma o texto do Êxodo, logo no início da caminhada do povo se diz, faremos tudo o que o Senhor nos disse. Essa disposição de obedecer ao Senhor. Mas depois a história de Israel vai mostrando uma recusa paulatina aos apelos que Deus lhe faz, até chegar ao que se diz num profeta exílico, que é Jeremias: não quero mais ser dominado pelo Senhor. Jeremias 2:20.
Por outro lado, aqueles que inicialmente não acolhem o chamado, mas depois, ao serem interpelados pelos exemplos e pelas propostas de justiça e de honradez que vêm de Deus e se convertem, são os pagãos, que então reconsideram as suas posturas e seguem as orientações do Senhor. Este é então o Evangelho que nos mostra duas atitudes diferentes, uma atitude inicial de não acolhida, mas uma reconsideração das posturas e uma mudança de vida. E ao contrário, uma postura de inicial abertura, mas de paulatina rejeição causada por um assentar-se seguro na prática da lei por parte das autoridades judaicas. A primeira leitura que nós ouvimos hoje tem seu contexto no período imediatamente anterior ao exílio da Babilônia. O profeta escreve ao povo, primeiramente recriminando suas atitudes e, de maneira muito especial, a atitude dos chefes. O profeta recrimina suas más ações, porque eles se rebelam contra Deus e mancham a cidade de iniquidade. O texto diz que eles se recusam a ouvir os ensinamentos de Deus, se recusam a aprender das lições que Deus lhes dá. A consequência é uma degradação cada vez maior da cidade. E a última consequência será a destruição e o exílio para o qual será levado o povo. Dentro desse contexto amplo do povo e, sobretudo, das autoridades infiéis e fechadas aos chamados de Deus, o texto diz que um resto pobre e humilde vai converter-se e permanecer firme no Senhor. O texto diz que este resto, vendo os orgulhosos fanfarrões, assim diz o texto, serem tirados do seu meio e levados para o exílio, e vendo ao mesmo tempo, pagãos que vêm oferecer em Jerusalém seus sacrifícios. Vendo estas duas coisas, eles então não mais colocarão sua confiança na prática da lei e assim reconsiderarão as suas posições e se converterão ao Senhor. Este tema do resto é muito importante nesse período do Advento. Um resto permaneceu fiel ao Senhor e este resto vai ser finalmente o próprio Cristo. Esse broto que vai nascendo do tronco seco de Jessé é aquele que permanece firme ao Senhor. Então, esse resto de Israel que permanece firme terá seus lábios purificados. Não mais se encontrarão em seus lábios mentiras e falsidades. E em suas vidas não se encontrará mais iniquidade. Então, um texto também muito bonito da primeira leitura, que nos fala deste resto que permanece fiel e que, ao contrário dos chefes e das autoridades, deixa de pôr a sua confiança e a sua segurança na prática da lei para deixar-se interpelar por Deus e pelo que a realidade apresenta, especialmente a realidade da conversão de pagãos e do afastamento desses soberbos orgulhosos que são levados para o exílio. O salmo que hoje nós ouvimos, o Salmo 33, 34, também fala da mesma linha do que nós acabamos de ver. Diz que o Senhor está próximo do coração contrito e humilhado, mas, por outro lado, se afasta dos corações orgulhosos e soberbos e rejeita os corações soberbos e orgulhosos. Diz o texto: do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta os seus servos e castigado não será quem nele espera. Então, queridos irmãos, na liturgia desta terça-feira da terceira semana, que mais uma vez
lembra a importância do tema da abertura, da acolhida e, sobretudo, da reconsideração de atitudes e posturas equivocadas e do propósito de mudança. Façamos algumas perguntas. Primeiro, tem uma atitude de abertura, de escuta, de atenção ao novo, e especialmente do novo que nos vem de Deus? Sou capaz de deixar-me interpelar por Deus e pela realidade? Ou seja, se tem uma atitude de abertura, de acolhida, de atenção. Segunda pergunta, existem estagnações em mim? Quais são as seguranças que eu tenho que me fazem permanecer apegado, preso a determinadas coisas, que me levam paulatinamente a me tornar esclerosado, enrijecido? Quais são as seguranças que eu tenho que me paralisam? E uma terceira pergunta, sou capaz de reconsiderar, de rever, de revisar as minhas posturas, as minhas atitudes e de mudar quando necessário? Permaneçamos, portanto, sobretudo com esta palavra, reconsideração. E perguntemo-nos se somos capazes de reconsiderar nossas posturas equivocadas e se somos capazes de mudar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesta terça-feira da terceira semana do Advento. Assim seja. Cada manhã o Senhor desperta o meu ouvido para eu ouvir como discípulo, ouvir, prestar atenção como discípulo. Cada manhã